Então vamos lembrar do nosso tripé. E o primeiro pé do tripé é a gentileza, né? A autogentileza. E essa autogentileza, ela é importante na prática e é importante na vida. E ela começa com a posição que você vai encontrar para meditar. Então imagina que se para meditar você precisa estar de perninha cruzada, coluna ereta, e aí você faz uma cirurgia como a que eu fiz, que eu não podia me mexer, então não posso meditar. Não faz sentido, né? Então, se ficar de perna cruzada com a coluna ereta for desconfortável, não tem a menor necessidade de fazer isso. Se ficar sentada não for confortável, pode deitar, pode recostar, né? Acha essa posição confortável primeiro. Então esse é o primeiro pé do tripé e pode se mexer se precisar. Toda vez que você perceber que está fazendo algum tipo de esforço, pode soltar o esforço. O segundo pé do tripé é que é impossível dar errado, vai dar certo. Você fechou os olhos e observou, deu certo. Não interessa se tem pensamento, se tem barulho, se tem intensidade de emoções. É sobre a observação, não é sobre o que você observa. E da mesma forma, não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada. A gente ter consciência do que acontece, a gente é capaz de fazer isso sem nenhum esforço, porque é o que a gente é. É impossível você querer não ter consciência do que está acontecendo. Então, você não tem que fazer nada. Então não tem como não conseguir. Não é para parar pensamento, não é para parar dor no corpo, não é para parar emoção, não é para mudar o mundo, não é para transformar as pessoas, é só para observar. É só para perceber o que você está percebendo. E todo mundo faz isso porque todo mundo é essa consciência. Então vamos lá. Acha essa posição confortável e fecha os olhos. E faz isso sem pressa, fecha os olhos, começa a perceber como você está. Começa a perceber o mundo de olhos fechados. Percebe o que você percebe de olhos fechados. Sem mudar nada, sem querer consertar nada, sem resolver problema. Só começa a se ver e ver o mundo de olhos fechados. E agora coloca atenção na sua respiração. Percebe ela. Percebe a parte do corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada.
Percebe o peso do corpo. E agora bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. E solta. E agora relaxa as mãos e os dedos das mãos. Relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. O quadril. Respira no tronco, preenche o tronco de ar. Respira na região do coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço.
Agora, mantendo os olhos fechados, percebe o ambiente onde você está, onde o seu corpo está. Percebe o espaço vazio. Ocupa todo ele com a sua atenção. Enxerga esse espaço de olhos fechados. E agora percebe os sons de onde você está. Amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta. Que podem ser a rua, outros cômodos da casa, o jardim, ou os sons que vêm daqui. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. E agora, mantendo os olhos fechados, eu vou dar um comando que eu dei em umas lives que as pessoas gostaram. Então, de olhos fechados, em vez de olhar para frente através da pálpebra, olha para trás, olha de volta para você. Olha para dentro. Lembrando que não é para olhar para você, para ficar reparando como está o corpo, como está a emoção, se tem pensamento. É só a direção do olhar. Em vez de olhar para frente, olha para trás. Foca em você mesmo. E vê o que acontece. E não tem esforço para fazer isso. Se tiver esforço, solta o esforço. E aí percebeu que começou a pensar, ou se avaliar, se julgar, julgar o mundo. Qualquer tipo de pensamento, coloca de novo o olhar de volta para você mesmo, o foco para você mesmo. É a direção do olhar. Olha para dentro, em vez de olhar para fora.
De novo, toda vez que perceber que tem pensamento, que está olhando para alguma parte do corpo, uma sensação do corpo, uma emoção, coloca de novo o olhar para trás, para você. E fica assim, brincando com isso. Percebeu que pensou, percebeu que se enganchou em alguma coisa, qualquer ela que seja, por mais que pareça ser um assunto importante, volta a olhar para trás, volta a olhar para você. E eu vou ficar aqui quieta um pouquinho fazendo com vocês. E agora, aos poucos, pode abrir os olhos e voltando para cá. Muito bem, para quem não viu o início, hoje foi mais curto, porque eu fiz uma cirurgia segunda-feira, então eu não estou com toda a energia presente aqui. Mas foi muito bom meditar com vocês.